Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nessa tarde. Eu tenho aqui o grande prazer e a grande honra de receber o Dr. Alexandre Barreto de Souza, presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a quem eu dou as boas-vindas, e também o Dr. Luiz Augusto de Azevedo Almeida Hoffmann, conselheiro também do CAD. E é com muito prazer que nós temos essa tarde de hoje para debater e ouvir um pouco do papel do CAD, da livre iniciativa, da livre concorrência, na verdade, no âmbito da economia do Brasil, mas também para dar notícia da importante acordo que foi firmado entre a ASP e o CAD, um acordo de cooperação técnica entre as duas entidades, que visa e tem a finalidade não só da divulgação do CAD perante a nossa base de associados e também de trazer o CAD, a realidade do CAD mais próxima, né, da sociedade civil e também da advocacia, mas também com o escopo de fomentar na advocacia o exercício da profissão também junto ao CAD, esse importante órgão da economia, né, um importante órgão regulador da economia, que tem uma participação muito ativa da advocacia, na advocacia administrativa que é feita entre o órgão. Então, é com muito prazer, com muita verdade e alegria, e aqui eu já aproveito para agradecer o presidente Alexandre Barreto por essa importante iniciativa e a honra de ter nos dado a possibilidade dessa interlocução e dessa proximidade entre as duas casas. E, ao cumprimentar a todos os presentes, dizer que, na verdade, esses acordos de cooperação técnica que a ASP tem assinado com diversas entidades faz parte também de cumprirmos o escopo da associação, que é de dar e fomentar o conhecimento e o aperfeiçoamento técnico também dos advogados, para que as áreas de atuação também sejam diversificadas e a advocacia possa ter acesso também, aqui no caso em específico, a essa importante e qualificadíssima advocacia que é exercida perante o Conselho Administrativo do CAD. Então, com muita honra e já agradecendo de maneira muito especial ao Alexandre, que vem fazendo uma presidência extremamente pujante à frente do Conselho, eu passo a ele a palavra para as boas-vindas, para depois nós ouvirmos o conselheiro Luiz Augusto. Presidente Viviane, muitíssimo boa tarde. Eu quero dizer, antes de mais nada, que é uma imensa honra para mim poder representar o Conselho Administrativo de Defesa Econômica nesse momento de aproximação entre o CAD e a ASP. Eu quero lhe agradecer e lhe cumprimentar, presidente Viviane, e parabenizar pela iniciativa em assinarmos esse termo de cooperação técnica, esse acordo de cooperação técnica, que eu tenho certeza que vai ser bastante positivo para os associados da ASP, para o poder público e para a sociedade de uma maneira geral. Mas antes de comentar alguns dos ganhos que vão ser possíveis a partir do acordo que hoje assinamos, eu quero rememorar, e não poderia ser diferente, a importância crucial do conselheiro Luiz Hoffmann, que tem sido parceiro em tantas empreitadas aqui no CAD, em oportunizar e mediar o dito acordo de cooperação técnica e, dessa forma, ter tornado possível o estreitamento institucional dos laços entre o CAD e a ASP. O conselheiro Hoffmann, hoje conselheiro do CAD, mas acho que muitos aqui que nos acompanham devem saber, o conselheiro Hoffmann é advogado de profissão e foi um membro bastante ativo da ASP. E foi por inspiração do conselheiro Hoffmann que essa aproximação institucional foi possível. Muito obrigado, conselheiro. Bem, e um dos traços, presidente Viviane, da minha gestão nesses 4 anos de mandato no CAD, mandato esse que chega ao fim nas próximas semanas, foi imprimir a gestão, um ambiente, a criação de um ambiente de parceria e diálogo perenes. Eu lembro que uma das palavras, uma das frases que eu usei no início do mandato foi estabelecer o objetivo de construir
pontes com outras instituições. E nesse desejo, nessa política, o fato de podermos ter a oportunidade de dialogar e estreitar relacionamentos com a ASP é, sem dúvida, uma oportunidade ímpar. A importância da ASP na comunidade jurídica, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, é notório. A ASP é uma entidade que sempre se caracterizou, desde sempre, por uma postura proativa, visionária, no sentido de implementar debates, fortalecendo, sim, o exercício da profissão, defendendo, sim, a classe dos advogados, mas, acima de tudo, atuando para permitir o desenvolvimento econômico e social do nosso país, proteger o ideal democrático do nosso país. Por essa razão, ter hoje um acordo de cooperação técnica, que é um símbolo de uma aproximação institucional da ASP, termos essa oportunidade de trabalharmos conjuntamente, é um fato que me traz bastante satisfação. Ao longo desses últimos anos, no objetivo de estreitarmos relações com outras instituições, tivemos acordos de cooperação técnicas firmados com todos os ministérios públicos estaduais, nas 27 unidades da federação, além do Ministério Público Federal, também com praticamente todas as agências reguladoras e outros órgãos públicos, como controladorias estaduais, tribunais de contas da União, tribunais de contas dos estados, tribunais de contas dos municípios, onde há TCMs. Mas eu tenho a convicção que a gente jamais pode esquecer que, como servidores públicos, estamos sempre a serviço da sociedade. E não há maneira melhor de atender aos anseios da sociedade e do cidadão do que estabelecendo um diálogo direto com as entidades representativas de quem é o destinatário último de nossa atuação diária. Por essa razão, para e passo com o estabelecimento de vínculos e de acordos com o poder público, também é nossa prioridade estabelecer pontes com entidades da sociedade civil, e principalmente por meio de entidades tão significativas, tão significativas e tão representativas como a ASP. Então, presidente Viviane, digo mais uma vez que é uma imensa honra poder hoje formalizar essa nossa parceria e manter um canal de diálogo aberto para aperfeiçoarmos as nossas entregas. Falando um pouco, presidente, sobre a nossa cooperação, eu posso dizer que ela vai se estruturar basicamente em 3 eixos fundamentais, os quais eu explico muito rapidamente na sequência. O primeiro eixo, eu diria que é a difusão de conteúdo para a advocacia e para profissionais do direito, de maneira geral. O CAD, no exercício da sua missão, que vai ser apresentada em maiores detalhes na sequência pelo conselheiro Hoffmann, gera um enorme volume de material em temas de defesa da concorrência, para além das decisões do tribunal, do CAD em si, os diversos, centenas, milhares de pareceres técnicos, estudos específicos de mercado, guias, manuais, cadernos setoriais, além de diversos outros exemplos de um cabedal de informações gigantesco. E a ASP será a nossa parceira na divulgação desse material para os seus associados. Pois, assim, é fato que tão importante quanto produzir a informação é garantir que ela chegue para quem fará uso dessa informação. E, sem dúvida, os advogados que têm por missão, atribuição, defender os interesses dos seus clientes, tenho a convicção que farão um excelente uso dessa informação por nós produzida. O segundo eixo da nossa cooperação vai se dar na
por meio da realização conjunta de eventos, palestras, cursos, seminários, debates mais amplos sobre o direito da concorrência. Inauguramos hoje essa parceria com o nosso primeiro evento, e será, como eu já disse, a apresentação a ser realizada pelo conselheiro Hoffmann sobre a nossa atuação. Eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos eventos conjuntos que iremos realizar. E há um terceiro eixo que, nesse momento, assim, tem uma importância ímpar para nós, que é criar condições para que o CAD melhore a sua oferta de serviços à comunidade advocatícia. Hoje, no CAD, é exemplo de diversos órgãos públicos, mas o CAD foi pioneiro nesse ponto. Nós trabalhamos com processos e documentos exclusivamente eletrônicos, o que eu tenho a convicção que facilita imensamente a vida do advogado. Alguns desses serviços ainda estão em desenvolvimento, mas temos uma ampla gama de produtos eletrônicos já disponibilizados à sociedade. E, frequentemente, temos a criação de novas funcionalidades e plataformas. E, exatamente nessa semana, nesses dias, temos a satisfação de lançar um novo sistema de busca de jurisprudência, que temos a convicção que vai permitir, de um modo acessível, de um modo prático, que se conheça e que se tenha acesso aos diversos documentos e decisões que foram proferidas pelo CAD. Desde que cheguei ao CAD, em 2017, presidente Viviane, ao perceber que não dispunhamos de um sistema realmente útil de busca de jurisprudência, temos trabalhado incansavelmente para produzir esse sistema para consumo interno e para a sociedade. Nessa semana, entramos na última etapa de homologação da ferramenta. Foi um projeto que foi realizado em parceria com a Universidade de Brasília e servidores do próprio CAD. E nessa fase de testes, fase final de testes, além dos próprios colaboradores do CAD participarem dessa etapa, buscamos apoio de parceiros institucionais externos para permitir uma análise crítica e o teste da ferramenta. E uma imensa satisfação em contar com a ASP, que tem uma expertise consolidada em criação, produção, análise de jurisprudência para oferecer aos seus associados, contar com essa colaboração da ASP para testar e aprimorar a nossa ferramenta. Eu tenho certeza que vai ter um ganho de qualidade enorme para nós. Eu fico muito feliz, presidente Viviane, em perceber que começamos a nossa cooperação técnica com resultados concretos. E vamos trabalhar para que continuemos nessa seara. São 3 eixos possíveis de cooperação, com o objetivo de sempre melhorar a nossa atuação, melhorar a prestação do serviço público, o que eu tenho a convicção que somente é possível com um permanente diálogo com a sociedade civil. Como eu disse, já partindo para finalizar, a nossa gestão ao longo dos últimos anos tem sido pautada pela cooperação, pelo convite, a troca de experiências, pela construção de pontes com diferentes agentes. Hoje, com esse acordo de cooperação técnica, presidente Viviane, damos mais um passo em direção a uma atuação coordenada com órgãos parceiros. Eu entendo que essa é a melhor forma de atingir os resultados a que aspiramos e resultados que o nosso país necessita urgentemente. Assim, mais uma vez, presidente, agradeço essa possibilidade de trabalharmos em rede, trabalharmos em parceria. E, basicamente, essa a mensagem que eu gostaria de passar, meus caros, e, na sequência, se a presidente Viviane me permitir, já passaria a palavra ao nosso conselheiro Luiz Hoffmann. Muito obrigado. Boa tarde a todas as advogadas, a todos os advogados, as pessoas que nos assistem aqui hoje. Para mim, é uma extrema alegria, uma honra enorme poder estar num evento em que estão presentes 2 entidades as quais eu estimo demais.
Associação dos Advogados, a qual tomei conhecimento, acho que acredito, quando eu acabei de ingressar na Faculdade de Direito em São Paulo, fazendo pesquisas de jurisprudência, quando ainda fazíamos as pesquisas em livros, em índices das revistas dos tribunais, assim por diante. E hoje ver a Associação dos Advogados representada por uma advogada brilhante, cuja carreira é digna de orgulho de todos nós advogados. Eu cumprimento a doutora Viviane, desejo uma excelente gestão que começou neste início de ano. Sei que a associação, que é uma entidade de orgulho, da qual fiz parte durante tantos anos, está excelentemente bem representada, e sei que, ainda mais por ser uma advogada, vai trazer ainda grandes benefícios à sociedade e ao nosso país. Cumprimento também o presidente Alexandre Barreto, cujo coleguismo e o trabalho diário tem me possibilitado trabalhar cada vez melhor, me aprimorando, me desenvolvendo, e eu sei que a sua gestão vai ser marcada não somente por esses inúmeros acordos de cooperação, pelo diálogo, mas por ter levado o CAD também a um patamar excelente, sendo que o CAD, como eu vou falar um pouquinho hoje, reconhecido como uma das melhores agências antitruste do mundo. É um orgulho não só do Brasil, mas também um exemplo para todo mundo de um trabalho muito bem realizado. Fico muito triste em acompanhar as últimas semanas da presidência do Alexandre no CAD, mas tenho certeza que o seu legado e a sua experiência serão ecoados por muitas e muitas décadas, não somente por anos. Me foi solicitado hoje de contar um pouquinho do que é o CAD, o que é livre concorrência, quais são os fundamentos. Eu pretendo ser muito breve. Trouxe alguns slides aqui para que possamos acompanhar também. Eu peço licença para poder projetá-lo agora. Então, o tema de hoje seria o que é o CAD, qual é o seu papel, o que é livre concorrência, mas aí nos perguntamos, mas o que vem a ser o direito concorrencial? Por que a gente fala que o CAD é a livre concorrência, mas o que é objeto do direito concorrencial? E aí, por que concorrência? Por que existe a concorrência? Porque ela traduz aos consumidores e à sociedade de um modo geral menores preços, uma melhor qualidade dos bens e dos serviços, mais inovação, mais alternativas para todos nós e assim por diante. E, na verdade, como a gente vai falar um pouco do papel do CAD, é interessante a gente saber que quando a gente fala de intervenção do Estado na economia, ela pode se dar de diversos modos, de acordo com o nosso Estado democrático de direito. As agências reguladoras, as normas setoriais, quando existem as concessões e permissões de serviços públicos, a tributação também é um modo desse, controle, eventual controle de preços, as compras quando os órgãos públicos as realizam, a legislação e outras normas, mas aonde entra o direito concorrencial? Ele tem uma intersecção com alguma dessas modalidades de intervenção, e é isso que nós vamos ver aqui. E aí nós vamos aqui para a doutrina, e na verdade Richard Wish, um grande professor da área, fala que o direito concorrencial vem a ser algumas regras, que o objetivo é qual? Proteger esse processo de concorrência, aquilo que a gente falou que é benéfico, que traz mais inovação, que traz menores preços para os consumidores. Com qual objetivo ali na frente? De trazer um bem-estar a todos. E aí a Paula Forgione entende que, na verdade, é uma técnica na qual o Estado atual ele implementa as políticas públicas, intervindo, de certo modo, na economia, mas evitando que haja aquele abuso do poder econômico, tutelando e fazendo com que haja essa efetiva livre concorrência em nosso mercado. E aí, nesse sentido, quais são essas preocupações que o direito concorrencial possui? São os acordos anticompetitivos, ou seja, empresas que se juntam para poder lesar o mercado, trazendo maior preço a todos, condutas unilaterais abusivas, ou seja, aquela empresa que tem uma posição importante no mercado, ela acaba abusando disso e trazendo um prejuízo à sociedade, e, por outro lado, concentrações econômicas. As empresas se juntam e, de um certo modo, essa concentração faz com que as empresas sejam muito grandes e possam prejudicar também o mercado. E aí uma grande questão que todo mundo, às vezes, confunde é direito concorrencial, ele também acaba entrando nessa questão da concorrência desleal, e, na verdade, não. Pelo direito concorrencial, a gente vai ver um pouco melhor, ele é amparado numa lei específica, a Lei de Defesa da Concorrência, ao passo que a concorrência desleal está mais ligada à questão da propriedade industrial, tutelada por uma lei diferente. O direito concorrencial está no direito público, ao passo que a concorrência desleal ela é um ramo do direito privado, um ramo do direito de propriedade industrial, do direito comercial. E, de um certo modo, o direito concorrencial, ele tutela não
o direito, não aquela situação específica de uma empresa de consumidor, mas tutela a sociedade, tutela os interesses coletivos. Quando, na realidade, a concorrência desleal vai tutelar aqueles interesses entre as empresas de uma propriedade industrial. E aí tem uma questão interessante que a gente traz na nossa lei, que a nossa lei apresenta, que tem a questão da posição dominante, ou seja, para algumas situações, empresas que, de acordo com uma presunção da lei, tem que ter mais de 20% do mercado para poder trazer alguma consequência para o mercado, uma responsabilidade objetiva das empresas, ao passo que, na concorrência desleal, a gente tem que exigir o dolo, ou ao menos culpa, a depender do caso a caso. Então, é muito importante a gente ter essa distinção dessas duas figuras. Na verdade, é interessante que o direito concorrencial ele tem como origem mais forte os Estados Unidos. Os advogados estão muito acostumados, e a doutora Viviane, com toda a sua experiência acadêmica, sabe que temos uma grande influência europeia nas relações privadas, nos códigos que existem, mas o direito concorrencial é um pouco diferente, porque a sua origem se dá com a Revolução Industrial, quando começavam as concentrações das empresas, as empresas se juntando, quando, na verdade, esses monopólios, até monopólios que apareceram, eles decorreram por conta do transporte, dessas redes de estrada e ferrovias que existiam na época. E ali, naquela época, vejam como é antigo, talvez não tanto como outros diplomas que têm base europeia, mas em 1890 veio um ato, o famoso Sherman Act, que declarava que alguns contratos que pudessem, na modalidade de trust, e daí vem a questão do direito antitrust, que é um sinônimo também do direito concorrencial, esses atos seriam considerados como ilegais se eles restringissem o comércio. Ou seja, de novo, vejam a relação que sempre existe do direito concorrencial com o bem-estar do consumidor, com a sociedade, com o interesse coletivo de um modo geral. Em seguida, houve um outro ato, o Clayton Act, que proibia já diretamente algumas fusões que também restringissem a concorrência ou que beneficiassem o monopólio, dentre outros sentidos. E aí, quando foi criada uma agência existente até hoje, super famosa, o FTC, a Federal Trade Commission, no mesmo ano. Hoje, mais de 120 países possuem leis de defesa da concorrência, a gente vai analisar rapidamente a nossa lei também. No Brasil, as constituições de 1824 e 1891 nada regulavam, até por conta do momento histórico do país, sobre efetivamente a vida econômica. Era uma época em que o país se encontrava no auge do liberalismo, e aí eu passo com a mudança, ainda numa sociedade mais rural do que urbana, a Constituição de 94 já traz uma inovação, fala um pouco sobre a ordem econômica social e começa-se a esboçar alguns pontos da defesa da concorrência e uma certa proteção à indústria nacional, que acabou se acentuando um pouco depois, de acordo com os governos que tivemos. E aí, evoluindo, passando, a gente tem uma primeira lei, o primeiro decreto, que trazia efetivamente uma certa proteção ao consumidor. Em 1945, um outro decreto que já trazia algumas condutas que poderiam ser passíveis de repressão, ou seja, seriam ilícitas se houvesse algum abuso, algum prejuízo à sociedade de um modo geral, com a evolução da nossa sociedade. A Constituição de 1946, ela já inova mais ainda nessa evolução, que a gente vai até que haja a nossa lei efetivamente de concorrência, quando diz que a lei reprimirá o abuso do poder econômico. E aí fala sobre quais modos pode ser agrupamento de empresas individuais, sociais, mas desde que tenha por objetivo dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência ou aumentar os lucros. Vejam, novamente, a tutela, o interesse coletivo de que o Estado proteja o bem-estar de todos e que proteja a livre concorrência. Em 1951, já existe uma nova tipificação de crimes, agora contra a economia popular, e aí, finalmente, em 1962, o CAD é criado, mas com uma competência muito diferente do que existe hoje, e que a gente não pode usar muito como parâmetro, sendo que, na verdade, nem foi muito aplicado na época. E aí eu trago para vocês aqui já um pouco do que a gente tem hoje na nossa ordem econômica brasileira. Ela é fundada em diversos princípios: soberania nacional, visa a existência digna, tem que cumprir os ditames da justiça social, mas veja que, dentre esses princípios, o nosso Estado, a nossa ordem econômica é calcada
na livre concorrência, dentre outros, como na defesa do consumidor. Inclusive, quando a gente passa aqui nos outros incisos, a gente vê que ali no parágrafo único deste artigo é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. Obviamente, a depender do setor e da atividade, alguns requisitos legais, normativos devem ser observados, mas vejo que o nosso Estado está calcado na livre concorrência, na própria Constituição, no nosso texto principal, nosso texto na Carta Magna. E isso se repete em alguns outros dispositivos, como no próprio parágrafo 4º, quando a lei, aquela que vai ser criada em seguida, reprimirá também o abuso do poder econômico. Vejam, de novo, que vise a dominação de mercado, aumento de lucros, dominação da concorrência, o que já tinha naquela Constituição anterior, que a gente viu agora há pouco, e também dizendo um pouco, no artigo 174, do papel regulador do Estado, que vai fiscalizar, que vai incentivar e que vai planejar. Ele não vai executar, ele não vai fazer, às vezes, dos agentes econômicos privados, mas sim ele vai regular essa atividade. Então, esse que mais ou menos é a base nossa constitucional da livre concorrência. E aí, logo após 1988, já estamos no contexto de uma liberalização econômica, com grandes importações, aí aparecem diplomas que regulam as relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor, aparecem também as tipificações de crimes contra a ordem econômica, é criado dentro do Ministério da Justiça a Secretaria de Direito Econômico, e a gente vai falar um pouquinho isso aqui de autos de concentração rapidamente também, quando finalmente, em 94, é criada a Lei de Defesa da Concorrência, foi revogada depois pela lei atual, que é a 12.529, mas que trouxe, e aí a gente já tem o CAD tomando mais corpo e tendo um papel, exercendo um papel fundamental em nossa economia e em nosso país. E aí, quando a gente vai para a nossa lei, já saindo desse escopo constitucional, agora indo para essa parte infraconstitucional, a gente vê de novo que a lei que tutela a livre concorrência, ela vai colocar quais são os princípios que devem ser observados. E o que ela fala? De novo, a liberdade de iniciativa, a livre concorrência, função social da propriedade, aquilo que está no texto constitucional, havendo essa integração, essa análise que, como a doutora Viviane sempre sabe, aí nos bancos acadêmicos, que o ordenamento jurídico ele é um único só, ele apesar de complexo e apesar de ver toda essa divisão didática para estudo, para aperfeiçoamento, a gente sabe que, na realidade, o ordenamento jurídico ele é um só. Então, vejo como está tudo integrado. E, de novo, com qual objetivo? A gente vê até na inspiração norte-americana, a defesa dos consumidores e a repressão ao abuso do poder econômico. Então, tudo aquilo que o CAD faz, tudo aquilo que é fundamento para as suas decisões, a fim de tutelar a livre concorrência, vê lá na frente a defesa dos consumidores e, de certo modo, a sancionar ou impedir que haja o abuso do poder econômico. E aí a lei, que como está no artigo 1º, ela, além de passar determinar quais são os princípios em que se baseiam a livre concorrência, ela também cria e reestrutura, na realidade, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que aí vai aparecer o CAD. Mas também a gente tem a Secretaria, a SEAI, de Advocacia da Concorrência, que hoje está dentro do Ministério da Economia, na atual configuração. E, na realidade, é importante a gente distinguir a função dos dois entes, porque a SEAI ela tem uma função de advocacy mais forte, predominantemente, também consta da lei, tanto perante os órgãos do governo como a sociedade, opinando sobre proposições legislativas, propondo revisão de leis, decretos e assim por diante, realizando estudos, manifestando sobre algumas questões, mas sempre para levar subsídios para que decisões sejam tomadas por parte dos órgãos governamentais. E aí vem aqui o nosso Conselho Administrativo, o qual o presidente Barreto com certeza terá muito prazer em receber todos os advogados. Aliás, o CAD, eu que venho da advocacia, tenho muito orgulho em falar que nós recebemos todos os advogados sempre, que estão constituídos nos autos. É um trabalho colaborativo e a gente eu inclusive costumo dizer que quem faz a concorrência no país é o CAD junto com os advogados. A advocacia tem um papel fundamental, não só perante a Constituição, mas também perante
o direito concorrencial. E isso me enche de orgulho, porque quando a gente está do outro lado do balcão, a gente gosta de tratar os outros como a gente gostaria de ter sido tratado. Eu tenho certeza que o CAD e a ASP são exemplos de entidades em tudo aquilo que eles realizam. E aí, qual que é a missão? Enfim, o CAD é uma autarquia, ele está ligado ao Ministério da Justiça, mas ele tem uma autonomia orçamentária, ele, enfim, desempenha muito bem as suas funções de modo autônomo. E ele tem como missão aquilo que está na lei. Ele vai zelar efetivamente para que o país tenha um bom ambiente concorrencial, para que as empresas tenham condições de ingressar no mercado, investir e terem lucro e trazerem um bem à sociedade, aquele primeiro começo de que por que existe a concorrência? Para que haja um benefício a todos. E, enfim, essa visão que o presidente Barreto, certamente, a todas as gestões do CAD, especialmente a sua, tem conseguido obter êxito, é ser reconhecido como uma instituição essencial ao bom funcionamento do nosso país e de nossa economia. E aí, assim como a cooperação entre a ASP e o CAD se baseiam em 3 pilares, as competências do CAD, curiosamente, também se baseiam em 3 competências. Isso que a gente vai ver agora rapidamente. E seriam as competências preventiva, quando o CAD atua a fim de que não haja um problema concorrencial, a fim de analisar se aquelas concentrações econômicas podem ou não acontecer e de que modo que elas podem acontecer. Isso acontece quando existe análise prévia de fusões e aquisições. E aí eu faço um parênteses aqui, uma fusão e aquisição. Existem diversas modalidades e a nossa lei, nossas resoluções trazem uma série de atos jurídicos que podem ser interpretados como atos de concentração. Eles têm que ser analisados antes de concretizarem, porque assim você, por exemplo, uma empresa A compra uma empresa B, se preenchidos os requisitos legais para que o CAD analise essa operação, ela só pode se concretizar se o CAD falar que ela pode acontecer. Então, vejam que o CAD atua do modo de evitar que haja, naquelas preocupações que eu trouxe para vocês, que haja um problema que impacte a sociedade e o bem-estar dos consumidores. E aí também existe o programa de compliance. As empresas, observadas algumas regras, também podem consultar formalmente o CAD para saber se algum acordo ou algum negócio jurídico ele é lícito ou não. Então, eu vejo que esse é o primeiro pilar. E aí, obviamente, no dia a dia das atividades empresariais, os agentes econômicos podem ter, de acordo com a nossa lei, algumas condutas que que a lei entende como ilícitos anticompetitivos. Então, o CAD também pode sancionar com valores altíssimos, até 20% do faturamento da empresa no ano anterior, quando é aberto um processo administrativo, também por conta de um ilícito realizado pelas empresas. E aí, criando um paralelo aqui um pouco com a SEAI, uma função também educativa que o CAD possui, também de opinar em algumas questões, de realizar estudos, seminários, como hoje, palestras e assim por diante. E aí, o CAD tem alguns órgãos internamente, é interessante contar. Aqui vocês podem ver o Tribunal Administrativo, com o presidente hoje, nosso Alexandre Barreto, os 6 conselheiros, do qual eu faço parte, Superintendência Geral, que conta com 9 coordenações, né, dividida por matérias, endereçada e liderada por um superintendente geral, um departamento de estudos econômicos que nós utilizamos e fazem excelentes estudos também sobre os mais setores variados da economia, e ainda temos a participação do próprio Ministério Público, especialmente nessa parte repressiva, dessa competência repressiva, e também a Procuradoria Federal. Essa é a estrutura, a gente tem aqui o Tribunal, Superintendência, o Ministério Público, Departamento de Procuradoria e o Gabinete da Presidência, Diretoria, Administração e Planejamento também. O presidente Barreto depois pode me ajudar, eu não sei qual o número total de colaboradores, mas é um número muito alto, né, presidente? Atualmente, hoje. Cerca de 250, conselheiro, entre servidores públicos, contando todos os colaboradores entre estagiários e terceirizados, 450. Não é pouco mesmo e demonstra a importância que o nosso órgão possui. Obrigado, presidente. E aí, falando um pouquinho dos atos de concentração que eu já falei, que essa questão dessa análise prévia à concretização desses negócios jurídicos. Aqui tem alguns números de 2019, mas vejam, um ato de concentração, em média, é analisado em menos de um mês.
Então, vejam como o CAD, como um órgão público, dá exemplo, analisar fusões, analisar casos complexos, sendo uma das agências mais ágeis do mundo. Para vocês terem uma noção, olha o valor envolvido, vejam o valor envolvido das operações que foram notificadas em 2019, que é um ano que é bom a gente ter como um ano pré-pandemia, a gente ter uma ideia de mais de R$1 trilhão, quase R$1,5 trilhão, que são os valores envolvidos das operações que o CAD analisa. E aí a gente vai para aquela segunda parte, que são as condutas competitivas, naquela parte que o CAD ele fiscaliza, investiga e pune aquilo que é feito indevidamente de acordo com a nossa lei, para condenar cartéis, condutas unilaterais. Existe aqui uma grande questão, um grande programa de leniência que é reconhecido no mundo para poder trazer provas e para que as investigações sejam realizadas. E aí um pouquinho dos acordos que foram assinados nos últimos anos também. O valor das multas que foram aplicadas nos últimos anos, quase R$2 bilhões, e o recolhimento ele é realmente expressivo. Não é só que o CAD condena, mas o CAD também acaba conseguindo obter isso na recuperação desses valores, com praticamente aí R$550 milhões que foram arrecadados ao Fundo de Direitos Difusos no ano de 2019. E aí, no terceiro pilar, abrindo um pouquinho mais, comentei um pouco dos estudos que são feitos, projetos legislativos que a gente analisa e vê se estão em coerência com aquilo que o CAD tem entendido na sua experiência. Um grande acordo com a Petrobras para a venda de alguns ativos, que está constantemente em andamento, isso tem sido reiteradamente veiculado na mídia. O reconhecimento internacional, o CAD, membro do Comitê de Concorrência da OCDE, o primeiro órgão brasileiro a ser membro de algum comitê da OCDE, participa como coordenador de grupos de trabalho da ICN, que é a International Competition Network, e 4 vezes foi premiado como melhor agência antitruste das Américas. Comentei também uma das melhores agências antitruste do mundo. E aqui é interessante, eu não gosto de, quando eu falo em público, ler, mas é interessante aqui que a OCDE fala que o CAD é considerado uma das entidades públicas mais eficientes no Brasil, o seu posicionamento como uma das principais autoridades de concorrência, tanto regionalmente quanto a nível global, reforça a perspectiva nacional de que se trata de uma autoridade pública modelo. E aí a gente volta um pouquinho rapidamente para a lei, quais são os principais aspectos, e aí acho que a minha missão aqui hoje foi traçar o que é o CAD, qual que é a sua base legal e a sua função e as suas competências, a fim de tutelar a livre concorrência. Então, a gente tem aqui, uma questão até interessante de ressaltar, acho que vai ser a única que eu vou ressaltar mais nitidamente da lei aqui, que a lei ela é aplicada no Brasil, mas os atos que o CAD analisa, eles podem ter sido realizados fora do país, ou seja, um ilícito anticompetitivo, um cartel que é feito fora do país, mas que tenha efeitos ou que possa produzir efeitos no Brasil, ele pode ser analisado e julgado pelo CAD. E a gente tem inúmeros exemplos, quem acompanha nossas sessões hoje virtuais, espero que um dia voltemos às presenciais, todos nós queremos voltar à nossa vida normal, são transmitidas e podem acompanhar esses pontos todos. Aí, um pouquinho, tem a nossa lei fala dessa composição do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que eu comentei, e aí vem toda a lei falando as funções de cada uma das entidades, como se dá a gestão, quais são as infrações, prescrição. Também tem uma questão muito interessante para os advogados, que existe, a gente fala, no CAD, a gente fala muito termos em inglês, brinca-se que a língua oficial do CAD é o inglês, mas a gente fala de enforcement público e enforcement privado, e reconhecido uma vez o ilícito anticoncorrencial, existe o direito daquelas partes que foram prejudicadas ingressar com uma ação reparatória cível na justiça para poder obter um ressarcimento daquele dano, por exemplo, de um cartel que ocorreu. Então, é o que a gente chama daquele enforcement privado. Além das empresas se submeterem a uma multa, a uma sanção, de acordo com a lei que será imposta pelo CAD e também, obviamente, cobrada, se o caso não adimplida administrativamente perante o judiciário, as partes também podem ingressar no judiciário para poder ver esse dano ressarcido. E aí a lei fala quais são os procedimentos, os processos, existe a possibilidade da medida preventiva, o acordo de leniência que eu comentei,
e assim por diante, e todos esses outros termos aqui que a gente coloca. Então, presidente Viviane, presidente Barreto, eu acho que no apertado tempo que me foi gentilmente concedido, eram os pontos que eu teria aqui para apresentar, para dar um panorama geral, e aí talvez para usar uma linguagem um pouco mais adolescente, talvez seja um spoiler aí do que essa cooperação entre a ASP e o CAD vão trazer como benefício para os advogados, para a sociedade de um modo geral, e tenho certeza que todos os advogados e advogadas continuarão a ser muito bem recebidos no nosso conselho, o que para nós e para mim especialmente, tendo em vista a minha origem comum com a doutora Viviane, é um motivo de orgulho não só para os advogados, como para o nosso país. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de cumprimentar sobremaneira o conselheiro Luiz Augusto Hoffmann pela claríssima exposição que ele nos fez aqui, trazendo todos os pontos de relevância do CAD, a ponto de alguém como eu, por exemplo, que sou ligada a uma advocacia muito distante dessa realidade, poder apreender a importância e a relevância desse importantíssimo órgão. Salta aos olhos aqui, e aí novamente eu cumprimento o Dr. Alexandre Barreto, pela importância do CAD na ambiência econômica brasileira, né? Me parece que, tanto numa economia de livre iniciativa como é a nossa, e segundo a nossa ordem econômica, como bem ressaltou o Dr. Luiz Augusto, a importância de nós termos órgãos mediadores e reguladores da iniciativa privada, a fim de evitarmos as concentrações que nós tanto criticamos em estados totalitários sob o ponto de vista econômico, né? Então, se nós também não queremos estados que tenham a política e a economia unidas, que entendemos que não são estados que promovem, na verdade, o desenvolvimento e a riqueza para a sociedade, também estados onde a livre iniciativa não seja mediada para que esses atos de concentração não acabem, por sua vez, por evitarem a livre concorrência, esse direito sagrado para a saúde da economia, que são garantidos por órgãos como o CAD. E me deixa extremamente orgulhosa, Luiz Augusto e Alexandre, ouvir os números de ranking do CAD. Né? Nós que estamos aqui no Brasil, muitas vezes sofrido por vários aspectos, com críticas, muitas vezes, aos órgãos da administração pública, ver no CAD essa pujança, essa transparência e essa performance reconhecida mundialmente é, sem dúvida nenhuma, motivo de orgulho para todos nós. Também ouvi o Luiz Augusto dizer que recebem os advogados, né, que o CAD recebe os advogados com enorme prazer, e que há uma construção conjunta entre a advocacia e o próprio CAD, no sentido da melhoria e da regulamentação, ou seja, esse papel importante que a advocacia privada exerce junto ao CAD, no sentido de uma contribuição para um país melhor e para uma economia melhor, também é motivo de alegria. O que me faz, Alexandre, só ter mais uma vez certeza da profícua parceria que será a ASP ao lado do CAD. Ouvi o Luiz Augusto falar sobre o CAD, guardadas as proporções de quem fala da ambiência pública, eu trago muito aqui para a realidade da nossa Associação dos Advogados de São Paulo, onde nós também primamos pela eficiência e transparência e também por esse serviço sempre em prol da advocacia. Então, vi muitas semelhanças entre as nossas entidades, como eu acho que já nós tínhamos sentido essa sinergia lá atrás, dos nossos primeiros encontros, a fim de a gente chegar nesse dia de hoje e poder ter consagrado esse termo de cooperação, que eu tenho certeza que será de muito proveito para as duas entidades. Nós aqui da ASP, por meio do nosso departamento cultural, temos enorme disponibilidade na realização de cursos, de eventos, e de podermos ouvir mais, como a experiência que nós tivemos hoje de ouvir o Luiz Augusto, para conhecer mais a respeito dessa realidade
e, sem dúvida nenhuma, oportunizar que os nossos associados tenham acesso a essa legislação tão específica, essa área de atuação do direito também tão específica, mas certamente encantadora por tudo que o Luiz Augusto pôde nos apresentar no dia de hoje. Então, louvando mais uma vez esse acordo de cooperação, eu passo novamente a palavra ao Alexandre para as suas considerações finais, cumprimentando-o novamente pela excelência da sua presidência e por tudo aquilo que ele nos trouxe no início desse nosso evento, do que foram as realizações, deixando marcada realmente uma presidência muito realizadora, o que também é motivo de orgulho para todos nós. Presidente Viviane, mais uma vez eu quero agradecer, não só pela parceria, mas agora principalmente pelas elogiosas palavras. Sem falsa modéstia e merecidas, mas elogiosas palavras. Tenho a convicção que realmente conseguimos realizar boas entregas para a sociedade nos últimos anos, mas, presidente, você sabe, o conselheiro sabe, todos que nos acompanham aqui sabem que nada se faz sozinho. Todos os frutos que obtemos é sempre resultado de um trabalho coletivo. Eu tenho a satisfação de contar aqui no CAD com a parceria de profissionais do calibre do conselheiro Hoffmann, dos meus outros colegas de tribunal e de todos os mais de 250 servidores que fazem o CAD ser o que é. Se hoje, com muito orgulho, somos sim uma das melhores agências antitruste do mundo, é porque os nossos servidores, os nossos colaboradores permitem que assim o seja. E nessa linha, nossa parceria com diversos entes da sociedade civil também ajudam nesse aspecto. O conselheiro Hoffmann comentou um pouco mais cedo da construção do antitruste, da construção conjunta do antitruste, e ele tem total e completa razão. Nós saímos no espaço de 25 anos, a partir da Lei 8884, 27 anos, de um patamar praticamente zero de desenvolvimento institucional, para hoje termos não só o CAD reconhecido como instituição de excelência, mas para termos advogadas e advogados brasileiros que são reconhecidos dentre os melhores do mundo em termos de antitruste, em termos de M&A, de fusões e aquisições. Então, é sim uma construção conjunta e os parabéns eu aceito, Viviane, em nome de toda a instituição, na certeza que está dirigido para toda a instituição. Conselheiro, parabéns pela capacidade de síntese e pelo brilhantismo da apresentação. Mais cedo, o conselheiro Hoffmann compartilhou comigo o assunto que pretendia falar. E eu falei, conselheiro, perfeito, assim, está bastante extenso, bastante aprofundado, mas você consegue apresentar no tempo que temos disponível? Ele falou, deixa comigo. E realmente a capacidade de síntese para ter explorado um assunto bastante complexo, assim, complexo no sentido de extenso e de ter relações com outras áreas do direito, mas de maneira bastante aprofundada, que eu acho que permitiu para todos aqueles que nos acompanham ter o entendimento do funcionamento geral, dos princípios do antitruste. Parabéns, parabéns, conselheiro. E eu quero convidar todos os que nos assistem, todos os membros da ASP, presidente Viviane, a nos acompanharem em nosso site, em nossos canais no YouTube, em outras redes sociais. Nós temos, para além dos eventos que vão ser produzidos especificamente para a ASP, nós temos alguns eventos online que ficam disponíveis para a sociedade como um todo, gratuitos, e que eu tenho a certeza que poderão ser úteis para aquelas advogadas, aqueles advogados que quiserem se debruçar mais sobre a matéria. Fica aqui o convite a todos para nos acompanharem. E, mais uma vez, presidente, agradeço e ia dizer faço convite, mas não preciso dizer faço convite, porque naturalmente ele já surgiu, desejar que tenhamos uma excelente caminhada juntos nos anos que virão. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, conselheiro Hoffmann. Obrigada, presidente Alexandre. Quero aqui, de maneira muito particular, agradecer ao Luiz Augusto Hoffmann
Nós, de fato, nos conhecemos da advocacia, também nos tivemos oportunidade de ter, em alguma medida, uma caminhada conjunta também no campo da academia, não é, Luiz Augusto? E agradecer de maneira muito particular, que, como bem ressaltou o presidente Alexandre, foi o Luiz Augusto que, conhecendo as duas entidades, nos aproximou e viu que havia sinergia entre as duas casas e possibilitou que nós estivéssemos aqui nesse dia de hoje, comemorando a assinatura desse ato, que é, na verdade, né, desse acordo, que é, na verdade, um pontapé inicial para tudo que nós vamos poder realizar ainda em prol do direito de concorrência e da advocacia. Então, Luiz Augusto, meu muito obrigada. Alexandre, meu muito obrigada também. Cumprimento mais uma vez pela sua presidência, que se encerra agora na metade do ano, mas ressaltando os benefícios e o êxito que você deixou, que certamente, como disse Luiz Augusto, serão ainda proveitosos para todos os que seguirem. E agradeço a nossa audiência de hoje, aqueles que nos acompanharam. Espero que tenham tido um pouquinho do sabor do CAD, que também é essa nossa finalidade aqui, trazer mais perto da advocacia a realidade do CAD, no sentido de incentivar e de mostrar para a advocacia que essa também é uma área de atuação que exige, obviamente, conhecimento técnico e, mais do que isso, conhecimento interdisciplinar, e é isso também que a ASP se compromete agora aqui em fomentar e dar essas ferramentas para a advocacia. Então, eu agradeço a todos e tenham todos um excelente final de tarde.